começando agora, mas o nosso primeiro Fala Filhão, primeiro quadro de entrevista, podcast. Nosso entrevistado mais especial, nosso pastor, 01 da casa, o apóstolo André Leal, conhecido nos corredores como Pai Dé. Nosso grande pastor André. Sabia por disso, isso. Grande paizão. E é isso, pastor. Tranquilo, feliz de estar aqui. O que o senhor está esperando dessa entrevista, desse momento com a gente aqui? Bom, como a gente não combinou nada... É sempre bom assim, né? Que fica uma benção. Primeiro eu fico assim, realmente feliz pelo convite de ser o primeiro, né, de participar dessa mesa aqui. Eu estou à disposição para responder o que vocês quiserem perguntar. Então a gente vai aproveitar, né? Vamos embora. Hoje a gente vai tirar todas as Sem dúvidas corte. possíveis. Vamos embora. Sem corte. Sem corte. Então, primeira coisa, a gente queria apresentar ao senhor. A ideia desse podcast é, os primeiros episódios é a gente conhecer um pouco os nossos líderes. A gente passar para a igreja e para aqueles que a gente não conhece ainda. Quem são os nossos líderes? A história do nosso líder, o ministério e tudo mais. E primeiro seria apresentando o senhor. O senhor, o pouco que eu sei, é formado em teologia, terapia não, psicologia? Não, quase. Terapeuta? Sim. Viu? Nem eu sei, eu estou fazendo entrevista aqui, nem eu sei, exatamente por isso. Pastor, escritor, pai, apóstolo, líder, mais 1 milhão de adjetivos que a gente tem por aí. Tricolor, esse adjetivo não é bom, eu queria deixar quieto, mas fazer o quê? Ele insistiu em falar. Esse é o apóstolo André Leal que a gente conhece. Queria que o senhor se apresentasse agora para quem estiver vendo a gente. Rapaz, vamos resumir um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu tenho 47 anos, sou filho, 11º filho, né? E o último caçula de um casal que veio do interior do Espírito Santo, acho que na década de 60, mais ou menos. Álvaro e Eunice vieram lá do interior do Espírito Santo, com 6 filhos. Vieram tentar a vida na cidade grande, caíram aqui em Nova Iguaçu. E aí os últimos 5 filhos nasceram aqui. E assim, somos uma família tradicional, humilde, simples, 11 filhos, como eu falei. Bom, a minha vida é meio... Tentar resumir aqui. A gente vai com fatos calma. importantes, né? Vamos com calma, para a gente não pular na etapa. Então vamos lá. A pergunta que a gente ficou na cabeça, que eu tenho também na cabeça, como é que foi o pastor André, o apóstolo André, na infância? O que o senhor lembra da sua infância? Então... A gente já acabou de descobrir que natural, não do Espírito Santo, mas a família é natural de lá. Eu já não sabia disso, já era novidade para mim. Até a número 6 nasceu no interior do Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Araraí. Se você procurar no mapa, você acha, né? Por aí. Perto de Alegre. O resto veio tudo para Nova Iguaçu. Nasceram aqui. Minha infância foi a mais simples possível, né? Até porque eu sou de 75. TV preto e branco, rádio vitrola. Já tinha alguma coisa. Então as brincadeiras eram brincadeiras mais de rua mesmo. A gente não tinha muita opção de brinquedos em casa. Bicicleta, eu acho que eu fui ter... com 12 anos, minha primeira bicicleta, 11 para 12 anos. Então, assim, minha infância foi normal, a não ser por um fato que mudou um pouco a minha vida, né? Aos 10 anos de idade, brincando no portão de casa, um colega brincando com uma antena de carro, que antigamente, não era da época de vocês, eu cheguei a mas pegar aquelas um pouquinho. antenas de retrátil, de metal, ele Cheguei brincando como se fosse um espadachim. Aquilo soltou da mão dele e bateu a 2 milímetros do globo ocular esquerdo, só que fez um corte, né? E nesse corte eu perdi a visão. Não chegou a vazar o globo ocular, mas a partir dali, com 10 anos de idade, eu perdi a visão esquerda. 100% da esquerda ou tem alguma coisinha? 98. Praticamente. Atrofia do nervo óptico, deslocamento de retina... necrose de uma parte também do sistema ocular. Isso acabou, mudando um pouco os meus sonhos de infância. Eu queria seguir a carreira militar, que era meu irmão era da Marinha. Eu falei, quero ser militar. E com 15 anos é que eu fui descobrir que seria impossível ser militar com uma visão só, monocular. A minha CNH é monocular, né? Então, assim, esse foi um fato marcante, mas a minha infância foi
normal. Nada anormal depois desse fato anormal. Depois desse fato foi tranquilo, até os meus 12 anos, quando eu perdi meu pai, aí também foi outra pancada. Mas aos 13 anos eu me converti, né? Aceitei Jesus na Assembleia de Deus no Jardim Ulisses. E dali a minha vida tomou um outro rumo, né? Eu que sonhava em ser militar, fui logo descobrindo que eu não podia mais ser. Mas eu me apaixonei pelo chamado de Deus. E de cara, sim? De cara. Eu me converti com 13. Sim. Com 15 eu já era pregador. Já recebia convite para pregar e tal. Fica atento vocês aí já. 15 anos, tá? 15 anos. Com 18 eu era diácono. Foi até uma coisa assim fora da curva, porque não consagravam um diácono solteiro. Sim. Eu fui diácono, depois me tornei presbítero já com um pouco mais de idade, com 23 anos, e aí estamos nessa carreira até hoje. Então, agora, uma pergunta, pastor. Não sei se você vai conseguir detalhar para nós, mas o que foi esse pulo do gato que o senhor falou, eu quero ser pastor, eu nasci para isso, esse é o meu chamado. O que te alertou para isso? Olha, na verdade eu sempre fui muito tímido, ainda sou, mas era muito tímido. E as pessoas, quando eu comecei a aceitar oportunidades na igreja, eu tinha 14 anos. Oportunidade mesmo, para dar uma saudação, para pregar numa consagração com pouca gente e tal. E as pessoas enxergaram isso antes de mim. Cara, você tem jeito de pregador, você vai ser evangelista, você vai ser pastor. Eu falei, vocês estão malucos. Né? Mas aos 15 anos, eu preguei num dia em que um pregador convidado não pôde ir. E dali, eu fui jogado no fogo, assim, num domingo. E a partir dali, a coisa começou a desenrolar. Como eu sempre congreguei em igreja pequena, você faz de tudo numa igreja pequena. Eu fui tesoureiro, fui secretário, eu fui líder de mocidade, líder de criança, líder de grupo jovem, grupo de casais. Até músico, pelo que eu sei, fui pouco baterista. Assim. Olha aí, ó. Olha quer aí. dizer, não músico. Desculpa os bateristas, né? Há quem diga que baterista não é músico. Olha, não, tem baterista que é. Não sou eu que estou falando, que fique claro aqui. Tem baterista que é músico. Eu não. O senhor tocava para quebrar um galinho lá na igreja? Cara, tinha um baterista na igreja, tá? E aí, nossa igreja era tão simples, no Morro da Cocada, que tinha um baterista e um pandeirista. Era bateria disputando com pandeiro. Do pandeiro, era bênção. Aí o baterista saiu, ficou o pandeiro. Aí um jovem estava aprendendo guitarra, o Marcelone, e ele falou, cara, eu entro na aula de guitarra se você aprender bateria. Eu falei, vamos embora. E aí eu aprendi a bateria, assim, eu entrava na igreja, acabava a escola dominical, e eu pedia a chave pro dirigente, e falava, cara, quando você sair, deixa a chave comigo. Pra quê? Eu falei, não, eu vou orar um pouco. Aí todo mundo saía, eu fechava o portão da igreja, fechava a porta da igreja, todas as janelinhas que tinha, eram 2. Ficava numa sauna. Numa sauna, ligava a rádio melodia, e aí toda a música que tocava eu ia tentando acompanhar. E aí eu me tornei baterista por 4 anos. E aí eu parei, eu evoluí, graças a Deus. Quero deixar claro que eu já tentei isso do acompanhar, não dá pra mim. É uma mão aqui, outra mão lá e não flui nada. Mas aí na verdade, a minha paixão sempre foi pregar, ensinar e tal. E aí aconteceu de eu ser presbítero na Assembleia de Deus, me tornar segundo dirigente da igreja onde eu me converti. E dali eu fui convidado, e foi uma palavra que Deus já tinha me dado, né? Uma direção. Eu fui convidado para ser vice-presidente de uma outra igreja. E dali a coisa fluiu. Eu comecei a pastorear ali. Nesse meio canto, esse meio do caminho. Sim. Eu sei que o senhor é formado em teologia. Quando é que o senhor viu a necessidade de procurar algum conhecimento a mais, ou algum curso a mais, alguma coisa a mais para ajudar o ministério? Eu sempre gostei de estudar. Sempre. Mesmo na vida secular, assim, nos estudos normais e tal. Quando eu entrei para a igreja, eu me apaixonei pela Bíblia, né? Eu já li a Bíblia na religião da minha família e tal. Eu tinha o costume de ler a Bíblia, mas eu não entendia nada e não tinha ninguém para explicar. Não interpretava tanto ela. Quando eu comecei na Assembleia de Deus lá e peguei a revistinha de escola dominical, eu comecei a ler e abrir a Bíblia e tal, eu falei, cara, eu preciso aprender mais, porque eu comecei também a dar aula. Eu falei, pô, então, para eu tem dar que aula, entender para poder passar. E aí eu falei, eu tenho que fazer um seminário. Eu fiz o básico lá em Alcântara. Todo sábado ia para Alcântara fazer o básico. Vontade, hein? Foi semi-intensivo, 1 ano. Saí dali,
fui direto para o bacharel e fiz, na verdade, 3. Eu fiz um presencial, depois fiz um outro à distância, depois eu fiz a convalidação, que foi mais um ano. Depois eu fiz a pós-graduação e estou terminando o mestrado aí, que não acaba de jeito nenhum. É tenso, mas assim... Tô acabando já. Acaba ficando meio chato pra gente aqui, que já começou com graduação, 3, pós-graduação, mestrado. É pouca coisa que gosta de estudar, né? E assim, isso só teologia. Eu sei que você é formado em outras coisas. Que outras coisas o senhor é formado também? Cara, eu fiz, na verdade, uma gestão, né? Como é que se diz? Um curso superior de curta duração, Sim. Né? Eu fiz 2 anos e meio em, meu Deus, processos gerenciais. Processos gerenciais, ele é a metade do curso do bacharelado de administração. Então, eu fiz 2 anos e meio processos gerenciais, depois mais um ano de pós-graduação, que na verdade foi um MBA em planejamento estratégico, dentro da mesma área, seguindo a mesma linha. Depois eu fiz uma pós em neuropsicopedagogia. Depois fiz uma pós em liderança e coaching. E aí eu comecei um curso de... Estuda pouco, né? Comecei um curso de administração para poder completar a grade para o bacharelado, mas eu abandonei. Esse eu abandonei mesmo, não quis fazer. Não, esse ele abandonou. Dos outros 30, ele concluiu, mas esse daqui eu não quero, não. Agora você falou um negócio de terapia, Sim. né? Eu comecei a me interessar até pela questão pastoral. Atender pessoas e ver que boa parte dos problemas de muitas pessoas não são de ordem espiritual, são de ordem emocional. Psíquica mesmo, no caso. São de ordem emocional. Tá? E aí eu falei, cara, eu tenho que começar a me especializar um pouquinho nessa área. Então eu estudei terapias breves, né? Então eu fiz uma formação fiz 2 formações em coach, que não é terapia, mas ajuda muito. Depois eu fiz PNL, 2 formações também, que é programação neurolinguística, né? Até o nível de master também. E depois eu estudei um pouquinho, uns 3 cursos de hipnose clínica. Pouquinha coisa. Eu sei que tem gente que ainda torce o nariz, fica meio preocupado com esse lance de hipnose, embora hoje está meio popularizado, a pessoa já entendeu começando a perder um pouquinho aquela escama de espiritualidade, de que é alguma coisa mais charlatão, alguma coisa agora está mais voltada para ciências, que a pessoa já está entendendo mais a necessidade do negócio. Porque o máximo que o pessoal conhecia de hipnose era o pica-pau, aquele pêndulo, né? Ou então o Didi Mocó dizendo, eu vou popotizar você. Né? Essa daí ninguém aqui conhece. Não, na época dos Trapalhões. Mas isso daí, hoje o pessoal está entendendo que, na verdade, muita coisa de PNL e hipnose já era utilizado em gabinetes de aconselhamento e ninguém nem sabia. Sem dar o nome. Sem dar o nome. Sem dar o devido crédito às coisas. Mas, na verdade, eu meio que parei de atuar como terapeuta, atendo só algumas pessoas em casos mais emergenciais, mas o conhecimento a gente sempre utiliza, né? Sempre utiliza. Sempre traz. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que, até onde eu sei, onde o senhor exerceu uma profissão secular, não tem nada a ver com nenhuma dessas formações, né? Nada. Era na área tecnológica. Como é que foi isso aí, pastor? Como é que foi de 300 dessas formações para a área tecnológica? Como é que nasceu isso? Ou isso foi antes? Não, isso tudo aconteceu depois. Depois de a gente estar trabalhando? Depois. Eu estudei no colégio público e aí na 8ª série, que hoje é o 9º ano, antiga 8ª série, eu tinha que decidir o que eu ia fazer no meu 2º grau, no ensino médio. E eu não tinha decidido ainda. Então, na 8ª série, a nossa turma, na feira de ciências, no nosso colégio, o tema que escolheram foi eletricidade. Então, eu falei, não sei nada disso. Aí a colega falou, não, fica tranquilo, André, que eu fiz um curso de eletricista no Senai, e desde que a maquete, você monta a maquete, eu faço a parte elétrica e tal. Eu achei muito interessante. Nós fizemos desde a usina hidrelétrica em miniatura, em maquete, até chegar numa cidadezinha, com postes, com casa, com prédio. Passando energia mesmo? Eu ligava na tomada e tinha lá uns comandos, né? Sim. E aí eu cheguei para ela e falei, cara, que legal isso aí. Ela falou, cara, eu fiz um curso no Senai, mas tem um colégio aqui em Nova Iguaçu, que é o João Luiz, que tem um curso de eletrotécnica e é profissionalizante. Só que tem que passar no concurso para entrar. Eu falei, vamos embora. E aí eu passei, fiz o meu 2º grau técnico. Perguntinha, isso é
Que ano, mais ou menos, isso? Pô, cara, isso foi em 91. 91, você já estava casado, não? Não, bem, 90, bem no 91 começo. foi o ano que eu comecei a namorar a Luciana. Ah, sim. Comecei a namorar. E aí, em 91, eu entrei para a escola técnica, fiz 4 anos lá. Depois eu estagiei em Furnas. No estágio, que era sem remuneração, eu tive a sorte, foi Deus, né? Deus, Graças a ele. de ser contratado. Fiquei 4 anos, não, minto, fiquei 6 anos como contratado. Abri o concurso público, eu já na área de eletrotécnica, entrei e trabalhei 20 anos lá. Quer dizer, nada a ver com isso. Só que, nesse caminho aí, um dia, eu conto isso no livro que eu escrevi, eu vou fazer um merchan, né? Fica à vontade. Pastores ou espectadores, né? Eu conto lá que eu tava andando no jardim da empresa. Observação 1-2, né? 1-2 livros, né? São O alguns. primeirão. E aí eu ouvi a voz de Deus dizendo que eu queria fazer engenharia elétrica. Que mais fazia sentido, né? Porra, né? Já tá ali. Já estava com a mão na massa, falei, vou fazer engenharia elétrica. E aí eu ouvi a voz de Deus dizendo: eu não te chamei para investir o seu tempo em máquinas. Que prova, hein? Eu te chamei para investir em vidas. Eita, pai. E a minha esposa, que estava feliz com a minha decisão de fazer engenharia, eu telefonei para ela, falei, vou fazer teologia. Ela quase pediu divórcio. Quase você não tá com Deus, não é possível. Falei, cara, calma, vou fazer teologia, depois eu faço engenharia. E dei uma enganada nela. Porque depois que eu comecei a fazer teologia, eu não parei mais, virei pastor de vez. E estou aqui olhando para essa... Não, fica à vontade aí, participando dessa entrevista. É pra comer mesmo. Aproveitar, a gente já chegou... Uma das partes que eu queria também saber é como é que o senhor conheceu a pastora. Porque a gente tinha aquela máxima de qualquer mesma, do lado, não atrás de um homem, sempre tem uma mulher. Agora a gente já entendeu que é do lado, sempre tem... E, basicamente, isso faz parte da nossa vida. Tô fazendo a merchan porque, né? Eu tô para casar, então tem que fazer o meu aí, né? Não vou dar mole, né? Tá chegando a minha hora, então eu tenho que começar a vender meu peixe. Mas como é que isso aconteceu? Vocês se conheceram na igreja mesmo? Ela também já era cristã? Na igreja. E ela comprou essa loucura toda também junto, graças a Deus, né? Ela era de uma igreja maior, em Belfor Roxo, e eu era de uma igreja menorzinha, no Morro da Cocada. Na igreja da mãe dela. Eu congregava com a mãe dela. E de vez em quando acabava o culto, né? E eu ia acompanhar a dona Vera para deixar ela em casa. Olha a sabedoria, né? Quando deixava ela em casa, era o horário que a Luciana estava chegando do colégio. E aí, você quer minha filha? Eu olhei e falei, tá. Pode deixar que eu vou vir mais vezes te acompanhar. Aí a minha sogra, que não era ainda sogra, lógico, ela pediu que eu abrisse um estudo, porque eu dava estudo bíblico em casa já, na casa das pessoas. Acho que era 3 pessoas que eu fazia ao longo da semana. Eu gostava muito de... Era o protótipo da célula, né? Sim. Ela falou, abre uma aqui em casa. Eu falei, beleza. E aí eu, toda semana, ia dar estudo lá, acabava o estudo, a Luciana já estava lá participando, a gente ficava conversando. E aí aconteceu e virou manchete. Hoje, 3 filhas, já se vão 26 anos de casado. Foram 5 anos de namoro, 1 ano de noivado, já me passou. 5 anos eu tô passando todo mundo, infelizmente. 5 anos de namoro, mais 1 de noivado, 6 anos. Depois, 26 de casado. Então, eu tenho mais tempo com ela do que sem ela. Então, assim, cara... Não dá pra largar mais. Porra, não dá mais não, bicho. Até pra indenizar fica ruim. Né? Já vai mais de 50%, não tá valendo a pena. Não dá não. Pastor, a gente tocou num ponto também, que elas ainda estão aqui, que é um ponto que eu sempre acho muito curioso quando vocês retratam, que é o testemunho de como nasceu essas crianças. Nossa. De como foi vocês conseguirem ser pai. Antes, não, só o nascimento. Não, só o nascimento mesmo. Foi parto normal? Como é que foi? Como é que foi essa? Porque até onde eu sei, vocês tentaram um certo tempo e aconteceu algumas idas em vida, algumas provaçõezinhas que, assim, eu já escutei diversas vezes, mas pode ter gente que ainda não sabe como é que aconteceu isso. E como é que foi para o senhor passar isso? E passar isso, você já era pastor, no caso? Rapaz, deixa eu lembrar aqui. Era. Que assim... Era pastor. Que a gente, às vezes, tem uma percepção de que o pastor é meio super-homem, só que o pastor, eu tenho lá em casa, ele passa pelas mesmas provas, algumas provas até maiores. Assim, como é que foi seu pastorear passando por esse momento? Ou isso não te afetou tanto? Você conseguia separar bem? Cara, afetar sempre afeta, né?
Até porque ela sempre sofreu mais do que eu. A gente queria assim, o nosso plano foi o seguinte: casar 2 anos, aproveitar bastante, Curtir o casamento lua de que der pra mel e curtir. tal, depois ter filho. Então, para nossa surpresa, com 2 anos ela parou de tomar anticoncepcional, e aí passou 1 ano, 2 anos e nada. Foi quando ela foi fazer exames e aí constatou lá que ela tinha dificuldade de ovular, né? E aí, quando ovulava, o óvulo Não tinha força suficiente não para tinha fecundação, força, para manter não o... amadurecia, Sim. né? E aí ela fez um tratamento hormonal muito sério, depois ela fez uma cirurgia de endometriose, porque tinha suspeita de que era um ponto de endometriose que atrapalhavam também a questão do desenvolvimento e tal. Nada. E aí foram 7 anos. E aí, depois que a idade para ela foi chegando, porque assim, é 2 anos mais velha que eu, Sim. ela foi achando que não ia mais engravidar, então era sempre um sofrimento. Todo mês, quando acontecia dela menstruar, era um sofrimento só. Ficava 2, 3 dias Era chorando mais sem uma parar. luta, uma vez sem Mais um vitória, em mês e tese. tal, de frustração. E eu falando, calma, cara, vai acontecer. Mas a cada vez que aquilo acontecia com ela, me arrasava, né? E aí a gente entrou em propósito de oração, fez tudo. O tratamento eu fiz, ela também fez. Chegou o ponto que o médico falou, olha, só Daqui in para vitro, cá... Ah, tá. só Ainda in tinha vitro. uma última opção. Inseminação artificial, o único jeito. Só que o plano não cobria, era muito caro e as chances eram 20%. Eu falei, cara, eu não gostei, eu sei que é uma saída legal para muitos casais, mas esse lance de inseminação artificial, essa palavra não caiu bem, artificial. Não é para mim. Falei, não, cara, se não for natural, do jeito legal, normal, eu não quero não. Mas eu sei que vai acontecer. E aí o que a gente fez? A gente parou o tratamento todinho. Continuou fazendo dever de casa, mas sem tratamento médico. Sem ninguém se meter com isso. Em 6 meses ela engravidou. Entendeu? Mas eu percebi que foi num tempo em que é aquela coisa, cara, Deus tem o tempo dele, não tem jeito. E apesar do processo para a gente ser doloroso, ser dificultoso, ser triste, depois a gente entende. Por quê? A Andressa, que é a mais velha, quando ela nasceu, foi no mesmo período que eu passei no concurso público e compramos a casa própria. Nós compramos a casa, compramos a casa, reformamos a casa, fizemos um quarto para ela, todo rosa, todo não sei o quê. Quando nós fizemos a mudança, ela nasceu 7 dias depois. Na casa nova, no quarto dela. E eu já preparadinho. tinha tudo preparado. Eu tinha acabado de ser admitido no concurso público, tempo passado. Quer dizer, as coisas aconteceram no devido tempo. E foi naquele tempo do nascimento dela que eu firmei meu voto com Deus e falei, Senhor, eu estava estudando para o concurso. Sim. No dia dela nascer, eu falei, Senhor, se eu passar no concurso, tá? Eu sei que isso é importante para mim, para minha família, para minha filha que está chegando agora. Se eu passar no concurso, a hora que o Senhor falar, larga tudo e vem para o ministério, eu largo. Observação, é por isso que eu falo que o meu pastor às vezes não é muito normal, mas esse é o meu pastor, graças a Deus por ele. Eu largo, só não deixa faltar nada para elas. Para mim não precisa de muito. Eu nunca tive muito, vivi até aqui, então só não deixa faltar nada para elas. Mas só o Senhor falar. Cara, aí eu passei no concurso, fui admitido. A Andressa estava na casa nova e tal. 1 ano depois começou. Começou já sabe, aquele processo. Falei, cara, o que eu falei, né? Por que eu tinha falado isso, né? Eu fui dar ideia para Deus, agora vou ser obrigado a cumprir o que eu prometi. Mas depois eu comecei a correr atrás. Eu queria muito sair. Eu senti que era o momento de sair. Assim, se eu conseguia conciliar ou não estava dando de forma alguma para conciliar a vida profissional com a vida ministerial? Não dava para fazer? Poxa, Vinícius, eu fiquei 13 anos pastoreando. Trabalhando na empresa onde eu estava trabalhando já pelo governo. 13 anos lá, trabalhando e sendo pastor aqui no Rio Novo. Então, assim, chegou um momento que eu falei, cara, eu cheguei a um patamar ministerial e não dá para avançar mais. Ou eu toco do jeito que está, que era trabalhar o dia inteiro e ministrar só à noite, né?
Eu falei, cara, ou eu largo tudo, conforme eu falei para Deus lá atrás, Conforme e você me dedico prometeu. mais ao ministério e vamos começar a avançar um pouco mais, porque o ministério cresceu, aconteceu, se consolidou, mas chegou um ponto que eu senti, falei, cara, não vai mais, precisa estar mais presente. E aí foi quando eu fiz, procurei um meio de pedir demissão, e aí o meu ex-gerente lá foi um cara muito humano. Quando eu falei para ele, cara, eu vou pedir demissão, eu vou sair. Aí ele falou, cara, vou te contar uma coisa que ainda não está 100%. confirmado 100%. Mas me parece que no máximo em 6 meses vai ter uma demissão voluntária, um plano de demissão voluntária. Tu entra nessa aí e já sai indenizado. Aí Deus mexendo o pauzinho Eu mais falei, uma vez. cara, que legal isso aí. Aí eu esperei mais 6 meses, saiu o PDV, eu entrei, eu fui o único cara do meu setor, ninguém acreditou que eu ia sair. Faltava 5 anos para aposentar. Eu falo, você depois não entende. Agora faltaria um. Tem Olha aí. 4 anos para nascer. Que eu nasci. ó. Ó, Que eu olha a saí. fé. 4 anos que eu saí. Então eu saí de lá e tô aqui. Graças entendeu? a Deus. Deu tudo certo, deu tudo certo. Eu entrei com o plano de demissão voluntária, foi aprovado e eu saí fora e tô aqui. Perguntinha rápida. O Biel que tá falando pra cá. Tá com sede, Biel? Fala, Biel. Não, tá falando bastante aí, não. Bota esse microfone Biel, mais tem uma perto aí. pergunta para você. Uma pergunta pro Biel, Você tem uma aproveita. pergunta para mim? Olha, ele tem uma pergunta. Não, essa já era a minha pergunta. Fala aí pra gente como foi já que a gente tocou no assunto das filhas, né? Como foi, assim, a adolescência dela, como ela foi o crescimento dela, assim, dentro de casa. Como é que foi ser pai com essas crianças crescendo Posso e tão contar crescendo? tudo Aproveita. Aproveita aqui na frente, já tá, Rapaz. os líderes vão estar vendo, a gente já... Agora, rapidinho, Elas estão aqui, né? elas estão aqui. Eu vou aproveitar já, elas traz um pouco d'água pra gente, por favor. Em Meu nome de Jesus, pega uma jarra Deus. de água pra É gente, hein? bom, hein? Uma jarrinha de água, em nome de Jesus. Estão discutindo pra ver quem que vai aparecer na frente da câmera. Vamos deixar elas... Não, isso aí. Então, rapaz, é o seguinte, são 3 meninas. Eu vou contar algo que eu já falei para elas, né? A minha ideia inicial era ter um casal. Deu um Era ter um pouquinho errado. casal. Tanto é que se fosse menino, o primeiro nome estava escolhido, que era André Júnior. Foi por isso eu que Deus não deixou, né? Ah, mas eu falei, Deus, é o seguinte, é o do Júnior, não? Do Júnior. Eu falei, Deus, é o seguinte, como eu quero um casal, o primeiro pode ser menino, não tem problema não. Se for menino, André Júnior, se for menina, Andressa, que é variante. Tá junto, tá lá. tá ali. Aí veio Andressa. E como foi em 7 anos de luta para ela nascer, nesse processo todo, foi Andressa Vitória. Ninguém sabe, Gente, mas eu não é sabia que era a Andressa Vitória. Vitória até hoje. Eu já estou nessa igreja há 1 bilhão de anos. Eu não sabia que era Andressa Vitória. Vou te chamar agora de Vitória só. Andressa Vitória, entendeu? E aí o segundo, eu falei, agora vem o menino, a gente fecha a fábrica. Aí ele Aí veio... veio a Bruna. Por isso que gosta de futebol assim, né? Não, ela é feminina. Graças né? a Deus. Graças a Amém. Só Aí, tem uma má escolha de time, mas... Na época, olha, Deus já me perdoou. Mas também, na época tinha uma pregadora que bombava, Lana Holder. Jesus É. Mas era, assim, tinha um testemunho belíssimo e tal. E aí foi Bruna Lana. Porque eu gostei do Lana, né? Holder deve ser sobrenome e tal. E aí foi... Hold até onde eu sei é a marca de microfone. Não, e teclado, mas Roland. Né? Então foi Bruna Lana. Eu falei, beleza, não vou tentar mais, chega. Mas aí, depois de um tempinho, A eu vida falei, tem Lu, dessas. vamos dar uma descansada aí, uns 4, 5 anos, a gente tenta de novo, se a situação permitir. E na época a situação era um pouquinho melhor e tal, né? Eu falei, então fala o seguinte, vamos tentar. E a Luciana teve uma gravidez atípica. A Luciana teve uma gravidez que eu não sabia nem como é que era, gravidez anembrionada. Eita. É uma gravidez sem embrião. Tem tudo, tem placenta, líquido, Só não tem o que amniótico, precisa, que é o embrião. saco gestacional, tem tudo, não tem nada dentro. Só que quando ela engravidou, a gente viajou para comemorar, escolhemos o nome, escolhemos um monte de coisa, fizemos compras. Quando fez a primeira ultrassom para saber o sexo do bebê, aí o cara falou, olha, não tem nada aqui. E a barriga dela já é grandinha. Eita, pai.
E aí que a gente foi descobrir a tal da gestação anembrionada. Com o sofrimento, a gente pediu uma segunda opinião, ele falou, não, daqui a uma semana a gente repete o ultrassom. E quando repetiu, foi comprovado que não tinha bebê. E aí foi um sofrimento grande para ela, para mim também. E aí fez o processo de curetagem e tal. E aí estava confirmado, falou, não vamos tentar mais. Chega, fechou uma fábrica de vez. Até ela falou, não quero tentar mais. Eu falei, não, perfeito. Depois dessa frustração, tentar. melhor deixar quieto. Só que ela fez uma surpresa. Teve uma época que ela parou de tomar o remédio, de propósito. E aí, graças a Deus, engravidou de novo. Eu falei, obrigado, meu Deus. E aí eu estava já tratado. Porque na terceira gravidez, que não deu em nada, eu tinha certeza absoluta que seria um menino. E eu bati o pé com Deus, que eu queria um menino. Aí Deus não me deu nada. Então eu abaixei minha moral. Quem é que manda. Fiquei quieto, botei a viola na sacola, falei, Deus, é o seguinte, o que o Senhor mandar vai ser bênção e não tem problema nenhum. Tanto é que no dia que a gente foi fazer o ultrassom para ver o sexo, quando o médico olhou e falou, você já tem alguma menina? Eu falei, 2. Parabéns, essa é a terceira. Não, eu fiquei feliz pra caramba. E ela preocupada, pensando que eu estava disfarçando. Disfarçando a frustração e tal. E ela falou, e aí? Eu falei, tranquilo. Saímos dali, passamos na loja, fomos comprar roupinha e tal. Falou, você tá disfarçando para me agradar? Eu falei, não, cara, claro que não. E aí veio a Manu completamente fora da curva. Porque assim, a Andressa é meio tímida, meio caladona, fala só quando necessário. Graças a Deus tá mudando isso. A Bruna fala pelas duas. É, por aí. Entendeu? A Bruna, ela tinha tanta pressa de aprender a falar que ela criou um próprio idioma. Ela foi falando algumas coisas que a gente demorava para entender. Por exemplo, eu olhava para ela, pegava ela e falava, eu te amo. Ela olhava e dizia, taps. Não fala para não, porque você tá aí e fica aí. Taps. E ela ficou 2 aninhos falando taps. Eu falei, eu te amo, taps. Você quer bala, house? Propaganda de alguma coisa? Nossa, a Marlúcia, eu acho que decifrou lá o código de linguagem dela, né? Ela deve ter feito algum curso em Harvard. E falou, pô, TAPS, T-A-P-S, te amo para sempre. Que isso? Aí, à frente do seu tempo, filho. Cara. A gente achando que era criança. Aí, QI 300. E depois veio a Manu, cara. A Manu, desde pequenininha, espoleta pra caramba. Cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um jeito. E aí misturou, cara. André, Luciana no liquidificador, saiu essa bagunça aí. Graças a Deus. As duas estão aqui, são bênçãos, graças a Deus. Ai, mestre, quer comer alguma coisa, mestre? Não posso. Tá em jejum? Na frente das canelas. Ah, que isso. Não, depois come. A gente tá aqui pra passar essa vergonha mesmo. Eu preciso dessa água aí. Vai ficar à vontade com ela aí. Depois da água a gente... Uma perguntinha. Vamos lá. Como é que é para manter a sanidade sendo o líder, o pastor presidente de uma igreja? Porque assim, eu tento ser líder dessas poucas almas aqui e já não é uma coisa fácil, porque o líder, em tese, a gente sofre primeiro e a gente tem que dar o exemplo. Como é que é ser o exemplo para tanta gente? Cara, eu já abandonei a sanidade já tem tempo. Tá explicado. Eu nunca tive. Mas manter a sanidade, não existe isso não. Não sei, cara. Porque assim, as coisas vão acontecendo, né? Só deixa Deus rolar. Usar e vamos do jeito que tá. Assim, claro que a gente tem toda uma preocupação de ter um princípio, meio e fim, né? Sim. A gente tem que ter um programa, a gente tem que ter uma ideia do que fazer. Eu não tenho problema com uma coisa. Eu não tenho problema de mudar. Se eu tivesse problema de mudar, com todo respeito, né? A minha raiz evangélica, a minha formação, que é pentecostal, eu fui assembleano, 17 anos. Respeito muito a Assembleia de Deus, tenho muitos amigos lá. Me tornei pastor lá. Mas a mudança, na época da Assembleia de Deus para uma comunidade evangélica, que foi o que nós abrimos aqui, em 2006, né? 14 de abril de 2006, Comunidade Evangélica de Austin. Era a primeira. Ministério Vinho Novo, foi a primeira. Já te cortando, mas como já tocou no assunto, de onde que veio essa ideia de vamos abrir um ministério? Cara, de onde surgiu isso? Não é uma ideia, é uma direção, de verdade. Sim. Há muitos anos atrás, eu acho que 10 anos, pelo menos,
10 anos antes do Vinho Novo nascer, já tinha uma palavra de Deus através de 2 ou 3 profetas, mas eu lembro de um, claramente, que me entregou uma vez que Deus me daria um ministério. Eu falei, não, Deus já me deu o ministério da palavra. Ele falou, não estou falando disso. Estou falando de uma igreja, você vai presidir um ministério. E eu sempre pensei o quê? O normal. Aonde eu estava, eu ia continuar minha trajetória ministerial até me tornar presidente. Ele falou, cara, não é isso. Um dia Deus vai te mostrar. Isso passaram-se anos. Um belo dia, o pastor Fernando, brincando, falou comigo assim, pastor Fernando é o vice-presidente da igreja, né? Ele falou, cara, tem uma palavra e tal, não sei o quê, vinho novo, vamos abrir uma igreja? Eu falei, você tá maluco? Mas era brincadeira então mesmo. Veio dele o vinho novo? A palavra, o nome vinho novo, meio que veio. Mas nem ele falou muito sério, e nem eu levei nada a sério. Nós éramos, eu acho que ele era evangelista, eu era pastor na igreja onde estávamos, né? Passou mais o que? Uns 6 ou 7 anos. Aconteceu da gente, eu decidi, por motivos próprios, sem nenhum problema, me desligar de onde eu estava e fazer uma mudança no meu ministério, cara, mudar. Eu queria romper com algumas coisas. Bom, eu sei que muita gente vai assistir isso, não tenho nada contra a Assembleia de Deus. Eu respeito muito, é porque a minha formação veio de lá. Mas assim, cara, era uma coisa que depois eu fui entender que era tudo Deus, né? O meu rompimento lá foi pacífico e eu queria experimentar e viver algo novo e tal. E aí eu fui congregar numa comunidade evangélica em Nova Iguaçu, que talvez seja a pioneira ou a mais famosa aqui, mais conhecida, mais relevante de Nova Iguaçu. Passei um ano lá, que é o Ministério Apacentado de Nova Iguaçu. Conversei com o pastor Marco Gregório, já era pastor. E aí o pastor Fernando falou, cara, se tu sair, eu vou também. Falei, não, rapaz, não é bem assim não, fica aí e tal. Mas ele veio, ficamos um ano lá, e lá, exatamente lá, minha ideia era ficar para sempre, né? Sim. Porque eu não sou nunca fui desse negócio de gostar muito de ficar mudando de igreja. Mas aí, lá Deus me deu uma direção, eu conversei com o pastor, que era o meu discipulador na época lá, que era Visão Celular na época também. E ele falou, cara, o pastor Marcos viaja muito, você vai ter que conversar comigo. E aí eu contei para ele o que estava acontecendo, o direcionamento que Deus estava me dando, a palavra que eu já tinha guardado há 8, 9 anos na época já no meu coração e tal. E ele falou, cara, é isso mesmo? Conversou com o pastor e me liberou. Então nós começamos aqui um trabalho completamente diferente. Eu nunca tive problema em mudar. Por que eu estou falando isso? Já experimentamos o MDA, foi bênção, mas aí não emplacou. Porque na época eu não tinha muito amparo do pessoal do MDA no Rio de Janeiro, que era algo novo no Rio de Janeiro. Eu fui para Fortaleza para aprender. Para tentar trazer para cá. Para trazer para cá. E eu não tinha suporte aqui. Sim. Eu tinha que ficar por telefone e e-mail falando com o pessoal em Fortaleza. Eu falei, pô, não dá. Passei um tempo, Visão Celular, G12. Fui para Bogotá, fui para Brasília não, São Paulo, diversas vezes. E aí tive acompanhamento aqui no Rio de Janeiro, né? Uma pergunta, mestre. Como é que chegou a Visão G12 e como é que o senhor absorveu isso? Por que eu faço essa pergunta? Hoje não, mas acredito que até quando eu cheguei aqui era G12. Foi uma das coisas que me fez pensar, pô, G12, a gente tem aquele preconceito, o estigma, porque eu também venho da Assembleia de Deus. Meu berço é a nossa famosa bleia. Assim, você olha G12, como é que o senhor chegou nisso? Como é que o senhor descobriu que, calma, vamos sentar para ver o que é de fato, o que é falácia e o que é fato? Sim. Bom, eu tinha pousado na Apacentar no ano em que eles eram G12. E aí eu fiz tudo. Fui para encontro, escola de líderes, frequentava a célula. E aí eu vi e falei, cara, não tem nada demais. O negócio é realmente, pô, o G12 é governo dos 12, sim, seguindo o modelo de Jesus e tal, com 12 discípulos, cada um fazendo 12, e aquela coisa toda. Depois que nós viemos para cá, eu não trouxe o G12. Essa igreja não nasceu no G12. Nasceu como comunidade evangélica, num culto neopentecostal, mas sem nenhuma... Eu não trouxe o G12 para cá. E aí depois,
namorei o MDA, mas não deu tempo de implantar, porque eu tive suporte na época e tal. E aí eu falei, cara, eu vou conhecer mais profundamente o G12. Eu comecei a andar e conversar com o pastor que era. Quando eu implantei, eu vim muito devagar. Eu levei 1 ano para transicionar a igreja no modelo que nós estávamos, que eu já fazia, por exemplo, eu fazia o que chamava de núcleo de vida, que era trabalho nos lares. Núcleo de vida, inventei esse nome. Sim. Núcleo de vida. Aí quando eu cheguei pro pessoal, eu falei, gente, não é mais núcleo de vida, agora vai ser célula. Mas vai mudar o quê? Eu falei, não, basicamente só nada. O nome. Mas tem um programa todo que eu tive que ir implantando aos poucos, levei 1 ano para fazer. Teve gente que se afastou, saiu, foi para outra igreja, teve gente que se assustou, teve gente que não ficou tempo suficiente para entender, e outros se apaixonaram. E eu comecei a ver, por exemplo, quem se converteu dentro do processo não estranhava nada, Sim. adorava até. Era mais aqueles que carregavam já tinha um modelo, já tinha um chip. Um preconceito. Pô, cara, E aí, para mim, foi bênção mesmo. Fiquei 4 anos. Apóstolo Arcélio de Teresópolis é o cara que amo de paixão mesmo, um cara que é extraordinário. Foi minha cobertura espiritual e tal, nesse período todo, me deu todo o suporte. Mas chegou um momento que eu fui a Bogotá também, fui para muitos congressos, e depois eu decidi parar. Não por discordância, não por achar nada errado. Sim. Não. Eu decidi parar por questão estratégica mesmo pra gente aqui. Questões estratégicas. Ponto. Ficamos 3 ou 4 anos aí sem nada. Aí agora, esse ano, nós estamos aí com a trilha do crescimento. Essa trilha, como eu expliquei já para a igreja aqui, essa trilha do crescimento é um apanhado de tudo que eu aprendi em 34 anos. Eu peguei um ponto positivo lá da Assembleia de Deus, da Apacentar, do MDA, do G12, do Núcleo de Vida, do Grupo Familiar, dos congressos, dos estudos, de tudo que eu aprendi na minha vida. Eu falei, eu quero fazer um esquema simples, prático e que seja funcional para a gente. Funcional para a igreja. E nasceu a trilha do crescimento em 7 níveis, que a gente está começando agora do zero, né? Então, se alguém perguntar assim, cara, você muda direto, mas eu sempre quero ter esse coração para mudar, mas para mudar para melhor. Sim, para entender onde a gente está pecando e onde dá para a gente melhorar. Né? Acho que é a ideia ciclo, da evolução. O ciclo da melhoria contínua, Sim. Né? O PDCA. Né? Então, assim, você, cara, dá para melhorar? Então vamos mudar. Então eu não quero abandonar a visão. Nesse tempo todo, estabelecemos uma visão. É a nossa trilha, a trilha do crescimento, é a visão do Ministério Vinho Novo hoje. Né? E nessa trilha, eu acredito que está tudo ali. E se você pegar de uma pessoa que se converte hoje, ou que vem de outra igreja para congregar aqui, se converte, até o nível pastoral, está tudo ali, cara. Então não tem mais o que inventar. Está muito prático e eu acho que a igreja vai entender isso fácil. O nome de Jesus já dá. Essa a gente vai conseguir implementar e não só implementar e. Mas eu falo pra passar. Caramba, né? O G12 não, na época causou. Causou. Eu imaginei que assim, cara, mas assim, toda evolução em tese machuca. Agora, falando de evolução, não sei se a gente sempre tem um preconceito com o lugar que a gente mora, que tem uma síndrome do cachorro, alguma coisa do tipo, eu não sei como é que fala. Mas, por que Austin? De onde que o senhor veio parar? Eu sei que o senhor não é de Austin. Não. O senhor nunca morou aqui, até onde eu sei. Agora correto? eu quero morar, não consigo, né? Coisas da vida. Pois é. Por que abrir uma igreja aqui em Austin? Por uma direção de Deus clara e inquestionável. Eu tinha vindo em Austin 2 vezes, tá? Para pregar. E as 2 vezes que eu vim, terminava de pregar, eu não queria ficar nem pro lanche. O pessoal falava, fica mais um pouquinho, pastor, não, tem que ir embora. Pelo amor de Deus, cara. Quero sair daqui. Vou até tirar sua timidez enquanto isso. Tá. Até que um dia, né, Deus começou a queimar no meu coração a questão de iniciar o ministério. Eu comecei a lembrar da profecia, da revelação, de tudo que Deus foi fazendo, do meu desligamento da Assembleia de Deus, do meu tempo na Apacentar. E eu estava lá ainda. Isso tudo explodindo dentro de mim. E eu comecei a buscar a Deus de fato. Deus,
que está acontecendo. Eu acho que foram de 5 a 6 meses orando por isso. Numa madrugada, Deus me deu um sonho. Nesse sonho tinha uma mesa igual essa aqui, e a minha irmã Ângela, que nem sonhava em ser daqui, ela abriu um mapa, tinha um mapa aberto numa mesa dessa. Eu estava atrás dela, ela de costas para mim, ela pegou uma caneta, circulou várias vezes no mesmo lugar. Não tem como falar que não é, né? E bateu assim. Eu olhei e cheguei para perto dela para ver o que ela estava circulando. Eu olhei para o mapa. Eu não vi mais nada, mas o lugar que ela circulou estava escrito Austin. Eu falei, pô, só tá de brincadeira. Porque eu nasci em Jardim Tropical. Nada a Quando ver. eu falei, cara, vou abrir uma igreja, eu procurei todos os endereços de galpões, de lojas possíveis. Jardim Tropical, Monte Líbano, Rancho Novo, Cruzeiro, tudo. Nada. Nada. Aí nesse sonho eu falei, não vou mais procurar, já sei onde vai ser. Só que eu não conhecia nada aqui, porque eu não gostava daqui. Eu falei, não vou procurar nada lá não. Aí uma família me ligou e falou, o meu pai está alugando uma loja. Olha aí. Eu falei, mas cara, não tem dinheiro para alugar não sei o que e tal. Aí o cara me ligou e falou, vem pastor, que a minha família está sem igreja e falou que só quer o senhor como pastor. E nós éramos conhecidos de longas datas. Eu vim aqui olhar, e no dia que eu parei o carro do outro lado da rua, nesse endereço aqui, parei o carro, saímos eu e Luciana, que eu bati o olho, eu me arrepiei todo, cara, e lá do outro lado da rua estendi a mão, orei, e comecei a orar em línguas, e falei, Deus, obrigado, é aqui. E o lugar era horroroso. Era um depósito de gás. A gente tem umas fotos. Não, tem as fotos fotos todas aí, cara. E aí, cara, eu entrei, dentro era mais feio do que fora. Mas eu vi, eu falei, Lu, ali vai ser o gabinete, ali vai ser o banheiro, aqui vai ser o altar. A igreja fé teve que agir. Vamos parar os carros. Cara, e aí... Então, começou. Foi Deus. Foi por causa desse sonho. E eu parei de procurar e tudo aconteceu. Então eu falei, cara, é aí. Porque se fosse para escolher... É aquele negócio, a gente vai para a Bíblia assim... Vem os irmãos aí. Pô, isso aqui é forte, né? Esse não, você não. É porque Deus sabe exatamente o que Ele precisa fazer e o que Ele precisa de nós. Porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje. Engraçado que o dono na época falou assim, tem um cara querendo me pagar um aluguel até maior para abrir uma espécie de boate aqui. Eu falei, aluga para ele, pô. Você não é comerciante? Aluga para ele. Mais louco. Mas eu não quero que seja o senhor, quero que seja uma igreja, minha família quer congregar aqui e tal, vem aqui ver. Aí nessa que eu vim ver, me apaixonei, cara. E assim, essa loucura de ser aqui e tudo mais, para começar, acredito eu, o ministério, você começa o ministério, você e Deus. E para pagar aluguel, como é que foi isso? Como é que foi esse começo? Como é que foi esses milagres aí que Deus fez? Porque a gente está aqui até hoje, então de uma forma deu certo. Cara, alguns milagres. Eu já contei todos eles aí, mas assim, não dá para contar todos. Mas assim, a gente chegou e eram 2 lojinhas. A minha ideia era, vou quebrar a parede do meio, pedir permissão ao dono, quebra a parede do meio, faço das 2 lojinhas uma loja um pouquinho maior. Mas aí o pessoal que estava comigo, que eram 10 pessoas, contando, eu, minha esposa, a Andressa, que era de colo, a Bruna, acho que nasceu aqui, né, 2006, 2 semanas depois. Então só tinha a Andressa, pequenininha, no colo. Eu, Luciana, Fernanda, a esposa e os filhos, e essa família que insistiu para eu ver. Eram 10 adultos. E aí eu falei, cara, vamos fazer aqui mesmo, dá. E o pessoal teve mais fé que eu. Eu falei, não, pastor, é muito pequeno. Vamos construir. Aí o Fernando, vamos embora, cara, vamos construir. Eu falei, não tem dinheiro para ser maluco. Como é que constrói? Mas aí a fé deles... Serviu. Eu falei, então vamos embora. E o que a gente fez? Começamos a fazer culto na casa de um casal aqui perto, na varanda deles, enquanto a gente pagava aluguel já e construindo. E aí a gente construiu um lugar para 120 pessoas, compramos 120 cadeiras, compramos som, compramos tudo novinho, e inauguramos com 10 pessoas. Entendeu? E a inauguração, a casa
quase que encheu de gente. Eu falei, que maravilha. Deu Logo, certo. Deu certo. Agora é só continuar que tá bombando, tá uma maravilha. No segundo culto, É só verdade. nós. Todo mundo, porque é tudo visitante, o Sim. pessoal veio de outra igreja, veio prestigiar e tal, por amizade. Acabou aquilo ali, foi todo mundo embora. A gente ficou um ano, cara. Acho que no final de um ano a gente não tinha 20 pessoas. É um belo teste. Cara, e os aluguéis? Os aluguéis foi... Porque só quem trabalhava era eu e Fernando, pastor Fernando. E aí Deus usou pessoas de fora do ministério. Porque nós fizemos dívidas, né, com toda essa aparelhagem para montar a igreja e tal, fizemos dívidas. Eu coloquei meu talão de cheque no fogo, né? Eu coloquei 2 ou 3 talões na praça. Nós não tínhamos dinheiro para juntar assim, o nosso dízimo, nossas ofertas. Nossas ofertas davam R$10 Como é que constrói? há 16 anos atrás. R$10, R$15 era a nossa oferta. E aí, nosso culto, né? E aí, cara, não tinha como, mas nenhum cheque bateu sem fundo. Graças a Deus. Pessoas começaram a me procurar no trabalho e falaram, cara, você abriu uma igreja, né? Eu estou afastado, mas eu vou voltar a dar o dízimo na sua igreja. Todo mês o cara me entregava o dízimo. E o outro também fez isso. E a esposa do cara lá de São Paulo falou, ó, dá o dízimo para a igreja do seu amigo aí. Eu falei, cara, que doideira. E o pastor Fernando com uma causa na justiça há 7, 8 anos, enterrada, no primeiro mês saiu. E as coisas começaram a acontecer. Eu não sei como, mas nenhum cheque voltou. E nós estamos aqui até hoje, graças a Deus. E ainda tem um detalhe que compramos os terrenos do lado, né? Como é que a gente fez essa... Isso foi depois já tinha terminado de construir, pagaram tudo. Como é que veio esses terrenos? Porque assim, às vezes acho que nem todos da igreja ainda sabem, mas a gente tem um terreno desse templo antigo que a gente está falando, que é esse que a gente está hoje. Sim. A gente tem um terreno do outro lado, tem um terreno mais atrás, a gente tem bastante espaço aqui ainda para construir. Eu acho que contando tudo, nós temos 2, 3, 5, 7, 8 lotes. E a gente nunca teve, pelo menos o tempo que eu estive aqui, logicamente falando, a quantidade de gente para conseguir comprar esse tipo de coisa. Não. E conquistamos isso. O primeiro terreno foi em 2008. A igreja nasceu em 2006. Em 2008, eu cheguei com toda humildade, porque assim, o terreno era alugado, né, onde era o templo. Fizemos o templo, mas era alugado. E aí tem um pedaço de terreno atrás dele, que é o lote atrás, que era do dono do cara onde nós estamos aqui. Eu cheguei para ele, para o seu Rui, no sábado, e falei, cara, vende para mim um pedacinho de terreno lá de trás. E ele falou, você não tem fé não, pastor? Eu falei, como assim? Compra tudo, pô. E tudo que ele está falando é todos esses terrenos aqui. Eu falei, não, Você rapaz. está com muita fé também, calma aí. Eu falei, cara, eu tô tentando vamos você vender aqui. Ter um meio termozinho aí, vamos devagar. Ele falou, pastor, eu tenho uma proposta de um cara para comprar isso aqui à vista. Me faz uma proposta. Eu falei, tá bom, vou fazer uma proposta. Fui para casa, isso foi sábado. Na segunda-feira eu consultei lá na empresa quanto que eu podia pegar de empréstimo. Liguei para o pastor Fernando, liguei para um diácono que nós tínhamos, que era o nosso tesoureiro, saudoso diácono, na época chegou a ser pastor, Geraldo. E aí falei para eles e falei, e aí? Eu falei, vou fazer uma proposta para ele. Bom, resumindo, o cara tinha uma proposta para vender à vista. Ele fez um desconto para a gente e parcelou em 24 parcelas. Com desconto. Vai entender. Ele não pôs acréscimo, ele descontou. E aí nós compramos isso aqui. Depois disso aqui, ficamos o quê? 24 meses pagando. Em 2010, a gente quitou e aí nós quisemos comprar ali o terreno do dono de onde nós estávamos. Primeiro a gente quis comprar lá, ele não quis vender, aí apareceu esse, nós compramos. Aí eu voltei para lá. Aí ele aumentou um pouco o valor, eu falei, vamos juntar. Quando juntamos a entrada, ele aumentou um pouquinho e a coisa... Nunca fechamos um valor. Aí o que aconteceu? Compramos lá de trás... Depois compramos ali onde vai ser o templo agora esse ano, o segundo templo. E acabou que no final ele falou, pô, não vou vender mais, isso aqui é um patrimônio de família. Eu falei, caramba, mas olha o que Deus fez. Nós não compramos o dele. Nós comprou compramos todo em torno. volta. E aí, com certeza, se a gente tivesse negociado com ele a compra da onde era o templo inicial, eu ia ficar 2, 3 anos pagando ele, ia perder a oportunidade de comprar esses tudo outros. em torno.
Porque esse aqui ia vender para o outro. Sim. O de lá ia vender para outro. O de trás também. Então aconteceu que a gente foi ficando no aluguel ali, mas foi tendo a oportunidade de comprar tudo em volta. E eu ainda acredito que a gente vai comprar aquele ali. Um tempinho a gente vai convencer. Deixa Deus acontecer. trabalhar, que sem pressa a gente vai chegar lá. Agora, como? Não sei. Porque nós nunca tivemos um povo muito grande e nunca tivemos, assim, empresários com bala na agulha. Temos pequenos empresários na igreja, vários, né? Mas ninguém assim falando, deixa comigo que eu vou bancar essa prestação do cara. Ainda nunca. não. Ainda não. Ainda não. Mas já saiu daqui jogador de futebol, engenheiros e tal. Só que os caras melhores de vida saem de Auschwitz. Entendeu? Fazem um pouco. Que o que é lógico. Esquece na gente. Pastor, ora por mim que eu quero me tornar engenheiro. Claro, cara. Aí ora, o cara passa no vestibular. Aí o cara vem pro culto só aos domingos, agora é engenheiro e tal. Aí quando se forma, arruma um emprego, fala, pastor, obrigado. Estou me mudando. Muito obrigado por orar por mim, agora eu fui. Vou mudar para um lugar melhor. O que eu posso fazer, né? Aí tem gente em Cabo Frio, né? Faz parte do coisa. Tem A gente gente vai na começando Barra a abrir. da Tijuca, tem gente Eita, mistério. Mas amém. Talvez, cara, de verdade, nesses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, amor, quem sabe, né? Pelo menos até hoje tem sido assim. Né? Esse projeto de Deus de fazer do nosso ministério um trampolim para Deus projetar a vida das pessoas. Sim. Porque hoje, um garoto que vem para a igreja, pequenininho, cresce aqui e tal, se forma, aí se gradua, faz pós-graduação, passa no concurso, vai morar em outro lugar. Amém. Nós temos sido, de alguma forma, uma espécie de... Uma base para essas pessoas. Uma base, um trampolim ministerial, espiritual, para a pessoa crescer. Mas lá na frente pode ser que a gente se encontre. Sim. Quem sabe, né? Um cara desse aí no futuro. Tô falando para alguns aí, hein? Aproveita aí, fica a dica, se alguém quiser. Tem jogador de futebol, engenheiro. Aí. Então, quem sabe um dia o cara fala, vou abençoar essa igreja aí. Assim, abre uma filial aqui, pastor. Vambora. Amém. E assim, de qualquer forma, acredito que esse detalhe tem até advogado aqui, sabia? É forte. Tem que orar por eles, em nome de Jesus. Enfim, esse detalhe das coisas terem que ser da forma que foram pela fé, acho que até para mostrar um pouquinho que a gente está contando aqui hoje, que dá para acontecer e Deus faz. A gente não precisou de ninguém, óbvio, seria muito mais fácil, menos penoso, menos trabalhoso, menos estressante, mas Deus nunca falou que a obra seria fácil. E Ele fez acontecer. A gente tem uma propriedade hoje que, se a gente for olhar, pelo menos eu falo por mim, olhando naturalmente, é impensável a gente ter. E graças a Deus a gente conseguiu ter, de fato, graças a Ele, sem ninguém com tanto dinheiro, ninguém com tanta expressão, mas todo mundo com fé. E foi acontecendo. E para falar um pouquinho dessa parte da fé, eu vou pular um pouquinho um assunto, mas por uma coisa que para mim, pelo menos, mexeu muito e que acho que, pelo menos para mim, foi um antes e depois da minha geração, acredito que parte da sua também, como é que foi passar pelos fechamentos da igreja no momento de pandemia, que eu não me recordo de algum outro momento a gente ter que viver isso, de fechar a igreja, de não poder ter mais gente congregando. Como é que foi pastorear nesse momento? Como é que foi manter de pé essa igreja funcionando aqui? A gente também fechou. Né? A gente teve que fechar por uma decisão, né, do governo e tal. Cara, foi uma coisa assim, louca, inédita, né? Ninguém esperava. E olha como a coisa aconteceu. Foi eu me desligar da empresa e isso acontecer. Isso foi bom por um lado, né? Porque assim, me desligar da empresa. Sim. Porque eu tive tempo de fazer algumas coisas, cara, que agora eu tinha que fazer. Por exemplo, quando veio a Covid, né? Quando veio a Covid, eu lembro que foi dia 18 de março de 2020, eu tive que fazer um pronunciamento lá, mandar um vídeo para a igreja e dizer, cara, vamos ter que fechar. Eu vou ter que fazer com vocês lives todos os dias, eu fazia lives todos os dias. Foram 120 dias, né? Entrando ao vivo, conversando com a igreja, ministrando uma palavra, orando, tal. Fora isso, a gente teve que, em toque de caixa, você lembra, correr atrás do equipamento para, né, fazer nossos cultos online.
melhorar a internet, melhorar o computador, melhorar tudo e fazer um culto só com a gente ali no altar e transmitindo ao vivo. E isso foi uma experiência muito boa, porque até o Covid eu sequer fazia uma live no celular. Eu tinha uma vergonha do caramba. Não que agora eu tenha todo jeito, eu não tenho. Mas eu não me via fazendo isso. Mas foi mais do que isso. Tá? Ver pessoas perdendo emprego, fechando loja. E eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pedir ajuda a alguns amigos, poucos amigos de fora ajudaram, mas alguns ajudaram. A igreja se mobilizou de alguma forma. Já que estávamos com as portas fechadas, aproveitamos para reformar a igreja. E aí surgiu no meu coração o desejo, não sei se vocês lembram, da pandemia do amor. Falei, pô, cara, vamos levantar alimento, vamos abençoar famílias aí. O pessoal mandava dinheiro, cara. E eu falava, olha, vou mandar a prestação de contas. Não precisa. Eu falei, precisa. E eu fazia a prestação de contas pelo Facebook, mandava pela internet, fica tudo aberto aí. Porque negócio de dinheiro é complicado, né? E a gente, acho que foram em 3 meses da pandemia do amor, a gente não levantou muito, mas eram 30 e poucas cestas básicas por mês. Quer dizer, 30 e poucas famílias que a gente ajudou no período que a igreja estava fechada. A gente estava precisando de ajuda. Precisando de ajuda. O nosso aluguel, eu consegui renegociar e ele baixou 20%. Só que a arrecadação caiu 50%. A arrecadação caiu 50% de dízimos e ofertas. Por quê? Não tem culto, não tem oferta, né? E aí os dizimistas, né? Alguns deles ficaram desempregados. Então, quer dizer, caiu para 50%. E a gente ainda tinha que ajudar as pessoas. A filial de Jardim Tropical baixou 50% o aluguel. E fechou. E ela fechada, eu pagando metade do aluguel. Eu não, nós. E com isso tudo, cara, foi uma coisa de louco. Eu peguei o Covid, minha esposa pegou, né? No mesmo período. Ficamos aqueles 14 dias ali em quarentena? Quarentena de 14 dias. É esquisito. Tá. Isolamento total ali. E a gente não sabia direito que rumo que as coisas iam tomar. A gente não sabia quando que a igreja ia reabrir. A gente não sabia como que a igreja ia reagir. E foi esquisito que a gente reabriu com todo aquele protocolo de higiene. Pô, você de máscara, distanciamento, sem poder apertar a mão, sem poder, cara, sem poder tocar completamente louco. E você cantava com a voz, com a boca, né? Só tirar para pregar. E nunca usei tanto álcool na minha mão, né? As minhas mãos ficaram depois sofrendo de abstinência, né? Abstinência. E é um negócio muito doido, a gente não sabia o que ia acontecer. Quem perdeu o emprego, alguns não conseguiram retornar. Quer dizer, foi uma mudança muito doida. Cara, e recebi críticas, recebi alguns elogios. Não estava preocupado com nada disso. Nada disso. Tá? Não estava preocupado com nada disso. Estava preocupado era em assistir as pessoas. Eu chegava até o portão de algumas pessoas para levar algum alimento, para levar um remédio, para ver como é que estava. Eu peguei e peguei um monte de livro meu, falei, pô, vou te dar um presente, é só um álibi para chegar, levar a apostila, ver como é que a pessoa estava. Mas todo mundo ressabiado, todo mundo recebendo no portão meio com medo. Eu não sabia como que eu ia me comportar, fisicamente falando, se eu pegasse Covid, se o Covid me pegasse. Sim. Porque eu tenho comorbidades, pô. Sou diabético, sim, hipertenso. Dizem que eu sou obeso, não acredito, não. Tem que ver isso aí, tem que verificar. É mais língua isso daí, certeza que é. E aí eu falei, cara, se eu pegar, será que eu morro? Pô, não sei. E eu comecei a tomar alguns remédios aí fora do protocolo. Quer dizer, alguns médicos indicavam... Fora do protocolo original, oficial, oficioso. O pessoal do MS lá dizendo... Mas eu tomei 3 meses de ivermectina e... Não, de ivermectina, tomei 3 meses sem ter. E há quem diga que a polêmica quis
que se criou foi terrível, mas há quem diga que isso amenizou um pouco o impacto. Eu tive 15% só do pulmão comprometido, não precisei de internação, minha esposa também não, mas realmente é um negócio bem esquisito. Então, assim, cara, graças a Deus, a gente não teve um óbito na igreja. Morreu, sim, parentes de membros aqui que não eram membros daqui, não eram. Pô, eu muito preocupado com os idosos aqui da igreja. Pô, os idosos aqui são mais saudáveis que eu. Então, graças a Deus... Mais saudáveis que eu. Cara, mas foi um período, assim, de uma insegurança muito grande, mas graças a Deus a gente passou. Depois a gente venceu aquele protocolo todo e hoje nós estamos aqui. Há quem diga, está amarrado em nome de Jesus, que o Covid, né? Que outras cepas aí outras variantes estão surgindo. Cara, tomara que não. Mas olha, a gente passou por algo que acho inimaginável. O Deus que me livrou do urso e do leão me livrará da mão desse gigante. Por aí. E vamos que vamos. É mais uma vitória para botar. Aí sim. Vitória. Esse momento, eu acho que, pelo que eu vi, pelo menos, pelo que o senhor falou, foi o momento que a igreja mais saiu de dentro da igreja. Tirando todos esses percalços, essa luta, assim, não tem como a gente aplaudir esse momento. Porque foi um momento muito triste para a gente. Igrejas fecharam, né? Igrejas fecharam. De vez. Mas foi um momento que a gente conseguiu sair um pouco mais daqui, porque a gente também não tinha como ficar aqui. A gente teve que ir à casa para entregar algumas coisas. A gente conquistou pessoas que a gente não tinha ainda. A gente conquistou vidas novas. A gente aprendeu a lidar também com algumas coisas diferentes. Tinha conversões em cultos online, entendeu? Isso daí. Conversões nas lives, cara. Pessoas que não congregam fisicamente aqui, mas se converteram. Teve gente que, não sei se vocês lembram que num dos cultos do domingo alguém entrou e aí Deus me deu uma palavra que tinha uma pessoa pensando em suicídio. Cara, nesse culto, quando acabou o culto, foram duas pessoas que falaram sobre a questão do suicídio. Uma delas eu acompanhei depois como terapeuta, né? Depois que nós voltamos com os cultos e tal, acompanhei, né, o tratamento dela um tempo. Quer dizer, coisas novas aconteceram, desafios novos. E a vida é isso, cara. Eu não sei o que vai vir, mas a gente tem que estar pronto. A gente, contando, tem coisa da live que a gente vem falando, tanto de desafio que essa igreja, que o senhor já passou, e assim, a vida do cristão é isso. A vida do cristão, às vezes, a gente tem aquela falsa impressão que é só maravilha, só bênção, mas a gente tem a parte dos fatos reais. Os fatos reais não são tão belos assim. Mas não sei se é tão ruim pra gente, mas é algo que fez a gente mudar tanto, como é o caso de como é que foi o senhor tratar essa ideia da gente sair do nosso aluguel e embarcar na aventura do templo novo, um templo próprio nosso. Pois é. Isso pós-Covid, se caso alguém não tem essa informação, isso pós-Covid, isso pós toda essa loucura que a gente falou aqui. Bom, a primeira questão foi fugir do aluguel, né? Essa coisa de construir o templo em cima do terraço que nós tínhamos, né? Nós tínhamos já as salinhas aqui de aula e um terraço onde os jovens se reuniam. Antes de começar a ideia de construir lá, porque a gente começou, deu esse problema todo que está na justiça hoje e tal, já tinha uma ideia de fazer isso aqui. Mas aí eu abandonei essa ideia, conversei com alguns obreiros aqui que são de construção civil. Sim. E falaram, pastor, sei lá, emendar num prédio que já... Porque a ideia era fazer ele maior, era ampliar e tudo. Vamos fazer lá, porque está a nível do asfalto, da rua, fica mais fácil, não sei o quê. Mas não deu certo. Depois, o que pesou de fato foi o aluguel. Falei, cara, eu comecei a fazer contas. E aí reuni os homens, né, que são construtores aqui da igreja, que entendem de obra. Eu falei, cara, o que vocês acham? Eu acho que a gente consegue levantar um recurso, construir aqui em cima, sair do aluguel, dar uma respirada e depois construir lá no nosso terreno o templo maior.
Nesse período, nós vamos sair para um tempo que é nosso, que é menor. Vamos ter que fazer 2 cultos aos domingos, aquela coisa toda, mas é nosso, pô. E a gente vai fazer o melhor que puder, porque é para sempre, Sim. é definitivo. Agora, isso foi para fugir do aluguel, de fato. E a gente não tinha recurso para concluir a obra. A gente sabia que ia ser um desafio, está sendo, porque praticamente já terminamos lá dentro, mas tem sempre alguma melhorazinha e tal. Mas conseguimos, cara. A gente tá aí. Tá Graças a aí, Deus, tá estamos aí. Tem umas continhas para pagar, mas tá aí. Inclusive, se alguém quiser, fica É. com vontade para ofertar aí, se oferecer para pagar as continhas que a gente tem. Pois é. Aí agora o desafio de 2023 passando assim esse período de chuva, a gente começar lá o nosso terreno, a nossa obra definitiva, né? Quer dizer, essa também é definitiva. Sim, mas vai esse ficar- é o nosso templo oficial, digamos assim. Esse aqui vai ficar isso para os aí. jovens, né? Vai Até ficar onde para eu os me lembro. jovens, para algumas reuniões um Sim. pouco menores e tal, e fazer o templo lá. Mas eu tenho experimentado isso na minha vida, cara. Eu acho que não só eu, não, muita gente. Você projeta algo, se você não meter a cara para fazer, não sai. Não sai. Se eu não tiver coragem para sair do comodismo, daquela zona de conforto e vamos fazer, não vai acontecer, né? Eu me lembro de um cara chamado George Whitefield, um livro Heróis da Fé. É um livro que me ajudou muito quando eu era jovem, adolescente, li ele algumas vezes. E aí lá tem 20 homens que revolucionaram o mundo. Né? Desde Jerônimo Savonarola até... Aí eu peguei a história de George Whitefield, que era o pregador ao ar livre, o grande, o maior, talvez o maior deles. O cara não tinha um pulmão, tá? Mas a voz dele era tão potente que se ouvia no raio de 1 quilômetro, Aí. sem microfone. Então é claro que você pensa assim, no descampado, Sim, né? sim, O um cara aberto pregar, para poder. Isso aí. Mas mesmo assim é. E ele quando surreal. recebeu, olha que interessante, isso que me impactou, cara. Ele quando recebeu o chamado de ser pregador, ele pensou assim: vou preparar 100 sermões, pelo menos. Quando eu tiver 100 esboços de sermões prontos, eu saio por aí pregando. E ele começou a orar e ler a Bíblia e tal, pegou. Quando ele terminou o primeiro sermão, o Espírito Santo falou para ele: agora você já tem um sermão, sai e prega. Para que 100, pô? Já tem Você precisa de um. Vai embora. E aí é claro que ele não pregou aquele sermão só a vida inteira. Sim. Mas Começou dali. começou dali. Então, às vezes, a gente diz assim, pô, eu faço um orçamento, tenho uma obra aqui que vai me custar 500 mil reais. Eu vou juntar os 500 mil para começar. Não. Cara, se tu me der 50, 30, eu vou começar, meu irmão. Porque eu já aprendi com Deus que a gente sem Ele vai recurso resolvendo- comprou isso tudo. Sim, ele A vai gente sem resolvendo no meio do caminho. recurso sobreviveu uma pandemia de 2 anos. A gente sem recurso construiu um templo aqui. E a gente, porque o recurso não está aqui, mas está na mão dele. Sim. E aí ele vai mandar como ele sempre mandou. E o nosso papel é o seguinte, cara: começar e deixar as coisas acontecerem. Acreditar e simplesmente E vambora. e vambora. Nessa ideia do acreditar e vambora, como é que foi para abrir filial, pastor? Porque, assim, eu me lembro, a gente, na época, tinha uma igreja que estava mais cheia aqui, É. a gente tinha mais gente para fazer as coisas, a gente estava fluindo, chegamos, acho que, se eu posso dizer, no que eu tinha dito antes, no nosso momento de conforto. A gente tinha gente para fazer o que precisava fazer, a gente estava se virando. Como é que foi para falar? A gente precisa expandir isso aqui, a gente precisa levar essa palavra em outros locais. Primeiro, quero deixar registrado que eu nunca quis abrir filial. Nunca quis. O pessoal falava: e aí, cara, o que você acha? Não quero, cara, é uma igreja só, uma igreja única. A gente pode até liberar um pastor e Sim. tal, mas abrir filial não era. A primeira filial nasceu quando aqui nós já tínhamos 12 anos. E nasceu como? Um amigo me procura e fala: cara, eu estou me mudando, é pastor de igreja. Eu estou me mudando, a igreja, infelizmente, não tem ninguém que possa assumir. Tem menos de 10 pessoas aqui, mas vem aqui dar uma olhada, porque tem cadeira, tem som, Tem um templo tem formado. um templo e não tem ninguém para assumir. E eu estava orando a Deus e Deus falou: procura o André. Eu falei: pô, foi Deus que falou? Foi, tô lascado. Então deu ruim.
Deu ruim. Mas deu bom. Que aí eu fui lá, olhei, conversei com ele e tal, reuni os pastores aqui, que na época era o pastor Fernando, o pastor Marquinhos e o pastor Flávio, se eu não me engano. E conversei com eles e falei, cara, alguém tem que parar de assumir. Você vai? Não. Tem que dar resposta amanhã. E aí o pastor Fernando, você vai? Ele falou, por quanto tempo? Eu falei, por 6 meses. Vai parar por 6 meses, depois a gente vê como é que fica. Já dá 4 anos. Né? Um dia desse a pastora Isa falou comigo, a esposa dele. 6 meses. Pastor, e os 6 meses? Eu falei, não passou ainda não. Eu não falei quando começava, eu falei que é 6 meses. Pois é. E assim, dali eu falei, cara, quer saber? Aí fiz um planejamento. Não, 2018 vamos abrir 4 filiais. Essa foi a primeira, vamos abrir mais 3. E aí nós abrimos mais 2. Chegamos a abrir mais 2. E aí eu sei que uma delas nós emancipamos, a outra continua, que é Belford Roxo, né? A de K11 nós emancipamos lá, o pastor Júnior, mas nós chegamos a abrir... Ah, não! Chegamos a abrir a 4ª igreja, desculpa. Tem verdade, Jardim Tropical. Em 2018. A ideia era abrir 4 igrejas em 2018. Nós abrimos, né? Abrimos a filial de Rosa dos Ventos, Belford Roxo, Jardim Tropical, aqui já existia, era 4 igrejas. Mas Tropical acabou fechando depois da pandemia. Acho que principalmente por causa da pandemia. Sim. E K11 nós emancipamos. Então com Rosa dos Ventos e Belford Roxo. Então tá aí. Tá fluindo. Tá fluindo. Agora tá... Na verdade, já tem uma em Jacarepaguá. Verdade, que não passado, né? Não é um templo ainda, mas Sim. já funciona a igreja, já funciona. Pastor Alex, pastora Érica, numa célula, né? Numa igreja, enfim. Na casa deles, em Jacarepaguá. Brevemente vai ter um templo. E as coisas, assim, cara, estão acontecendo. Você fala assim, poxa, hoje, né? Eu estou aberto para abrir filiais. Sim, só não temos condições. Então, assim como aconteceu das outras vezes, eu estou aberto para deixar Deus que Deus mandar, a gente tá aí. Apontar e falar, cara, vai que alguém chega e fala, não, deixa comigo. Sim. Tô aqui, pastor só preciso que você me auxilie. Falar nisso, pastor, tem? Pastor tem. Como é que foi essa ideia de 8 pastores, 7 pastores? 8 pastores de uma vez só? Uma tacada só. Botou todo mundo para trabalhar agora. Eles já sabem o porquê, de fato. A igreja ainda não. Sim. Eu tive uma reunião com eles há 10 dias atrás e falei para eles, daqui para 2025, o que está no meu coração. Sim. Desde quando eu aceitei o apostolado, e eu relutei, eu acho que muito tempo com isso. Até que eu aceitei a ideia de me tornar bispo, já que tinha mais igrejas e tal. O apóstolo Paulo Ventura dizia, não, cara, o teu ministério é apostólico e tal. Eu relutei e aceitei. E eu sei, hoje eu tenho convicção, estou aprendendo ainda, claro, a gente sempre aprende, mas eu tenho convicção que o papel apostólico hoje é um pouco diferente do papel pastoral. Sim. Então, isso já está acontecendo, já tem portas ministeriais se abrindo. Não, eu quero deixar claro que eu não quero deixar a presidência do Vinho Novo, nada disso. Mas já meter aqui notícias de última hora. Mas eu tenho, né, no meu coração algo que eu acredito que seja uma direção de Deus. E eu falei, cara, eu preciso então deixar a igreja, sabe, preparada. Cada rede, cada ministério na liderança de um pastor. Sim. E esses pastores, obviamente, né, comandados, liderados por mim. Mas isso tudo faz parte de um projeto. De um projeto que daqui para 2025 vocês vão saber. Daqui a pouco a gente vem com notícias urgentes aqui. Aleluia. Pastor, aproveitar esse meu querido aqui que ele está falando bastante. Bebe uma água aí, Bel, que você está falando muito. Para a gente ir chegando para o final aqui, a gente fez uma caixinha de perguntas e... O pessoal fez pergunta? Fez perguntas. Caraca. Não vamos fazer propaganda, não. A gente vai beber, calma. Ele quer esperar a gente terminar aqui pra gente comer. Pode ficar tranquilo. Ele vai se alimentar. Né, não, eu tô só vendo aqui. A gente tá aqui conversando. Vai sobrar? Cara, tô só observando isso aqui. Já deixa isso aqui pra gente. Vamos fazer as perguntas que fizeram. Separei 2 perguntas aqui.
Só? Ah, então Só tá bom. duas. Tá bom. Tem umas, mas eu separei duas aqui que foi as que eu já achei mais interessante. E o Biel vai fazer. Essa primeira aqui é meio capciosa, vamos ver Vê como lá, é que... Biel. Pastor, vamos lá. Vamos lá, Biel. Como se Que pode evangelizar um ateu? Essa foi uma pergunta, se eu não estiver enganado, da Débora. Débora Pego. Uma participação de outro estado aqui, inclusive. Cara, Acho que foi dela complicado, mesmo, hein? né? Um abraço, Débora. Como evangelizar um ateu? Cara, evangelizar crente também é difícil pra caramba, É sabe? verdade. É. O ateu convicto é a pessoa que não acredita em Sim. Deus, né? Eu já conheci algumas pessoas que declaram que são dessa questão aí de serem ateus. Eu faço minhas as palavras do título de um livro que diz assim: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Isso é um primeiro ponto, né? Eu parto desse princípio também que eu teria que ter É. mais fé por algumas convicções. Isso. E muito mais fé. É muito mais difícil você criar um argumento para explicar a inexistência de Deus, De um criador. de um criador que né, deu origem a tudo, do que simplesmente se render a um Deus que é o criador e tal. Agora, a maior forma da gente pregar é com a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando envia Timóteo, filho na fé dele, para ser um pastor, um líder, entre outras coisas, Paulo diz para ele: ser exemplo dos fiéis na palavra, na fé, no trato, entendeu? Então, assim, não é só a gente ficar tentando empurrar a Bíblia goela abaixo. Tem gente que, cara, tem gente até que tem uma fé meio assim, é dele, né? Que diz que, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Então não vem falar da Bíblia para mim. Aí o problema é como explicar Deus sem usar a Bíblia. Mas, enfim, eu acredito que é possível evangelizar um ateu com a nossa simpatia, com o nosso respeito, com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso trato. O nosso exemplo, de com fato. o nosso exemplo. E aí, como que Jesus convencia as pessoas a acreditarem em Deus? Acreditando nele. Porque se ele ficasse aqui só falando de um Deus invisível, inacessível, está lá no céu, acredita, ele está lá, fala, não, cara, eu preciso ver, eu preciso entender. Aqui. Então, o jeito que Jesus ia agindo com as pessoas no cotidiano aproximava elas de Deus sem elas sentirem. Sim. Então, assim, natural. O maior evangelista, para mim, que já pisou essa terra, não foi o cara que mais ganhou almas, não, tá? Porque o Reinhard Bonk, o ministério dele, ganhou 73 milhões de africanos. Mas o Billy Graham ganhou 3 milhões de vidas para Jesus ao longo de todo o ministério dele. E uma das marcas do Billy Graham é que ele era um cara humano, simples. Um cara que passava na rua e cumprimentava o gari, parava para conversar com ele, conversava com um ateu, com um afro-religioso, uma religião afro, com todo mundo, cara. Ele conversava com todo mundo e todo mundo via Deus nele. Então eu acho que é essa preocupação, sabe, que a gente tem. Não, cara, eu tenho que falar da Bíblia para ele, eu tenho que empurrar. Cara, a Bíblia está em mim. Ela me mudou, então a minha vida vai é uma pregação, é o que Paulo fala, uma carta lida. Sim. Então, olha, eu tive amigos ao longo da vida, né, que trabalharam comigo muitos anos, alguns espíritas, outros católicos, outros umbandistas, o que for. Cara, eu nunca me preocupei de debater religião com ninguém. E a gente se dava bem e todo mundo me respeitava como pastor, todo mundo me respeitava como evangélico, e a gente se dava bem, conversávamos sobre Deus. É claro que eu estou falando aqui de pessoas com religião. O ateu é o cara que não tem religião. Mas eu acho que a ideia, a base é mesma. A mesma. Eu vou lidar com ele, eu vou transparecer Cristo na minha vida, sem me sentir e sem eu ter que empurrar isso goela abaixo. Meu comportamento vai provar para ele que Deus existe. Acho que acabou. Acho que é basicamente isso, a base sendo um exemplo. Mesmo o que é tão simples, mas pode ser tão difícil, ainda mais hoje no mundo que a gente está vivendo,
de polaridade, de esquerda e direita, de cristão, não cristão, de pode, não pode. Acho que é a forma mais fácil, eu digo, mais exemplificada de você convencer alguém é, de fato, sendo cristão. Claro. Você sendo... Uma vez perguntado para um pastor o seguinte: pastor, o senhor acredita que uma pessoa de outra religião vai para o céu? E ele respondeu assim: rapaz, Deus é misericordioso, mas tão misericordioso, que eu acredito que até algum evangélico vai para o céu. É, por aí. Né? Até a gente vai. Então, cara, meu irmão, É por aí. acabou, meu. O céu não é meu, pô. Quem sabe é o dono, ele que se resolva lá depois com ele. A última pergunta para a gente acabar e comer logo no nome de Jesus. Quem pode dizer uma leite? Cara, você não para de mastigar, não? Eu quero saber se vai ter pra gente quando terminar aqui, tá? Tinha que pegar eles na câmera pra mostrar. Eu quero saber se vai ter pra gente depois, tá? Só isso só. Que isso? Tô só vendo, nego rebolando o queixo aí. O tempo é de vocês, cara. Não. Se vocês demorarem mais, acaba. Não, vou acabar logo. A última pergunta, teve mais, mas a última que eu separei é... Cadê? Acho que é meio difícil, ele vai fazer essa aqui, ó. Nossa, pergunta difícil. A primeira. Altura dessa campeonato, pergunta difícil. Pastor, fala aí pra gente como é a doutrina da Vinho Novo. Não sei nem se isso pode ser respondido ou como se pode ser respondido, mas... Eu acredito que as pessoas, quando perguntam de doutrina, elas estão falando sobre costume. Qual é o costume adotado pela igreja na questão do vestir, na questão disso, na questão daquilo. Porque doutrina que a gente observa na Bíblia, a doutrina apostólica, é a própria palavra, pô. Né? É ordem, é decência, é pudor, como é que eu vou dizer aqui? Fugir da fornicação, que é o ato sexual antes do casamento. Isso tem um porquê e tudo mais. Então, assim, a doutrina é a palavra. Agora, é claro, eu tenho que sinalizar isso tudo. Então, assim, como é que é a doutrina do vinho novo? Segunda na palavra, vem aí. Caramba, cara, isso seria mais uma conversa dessa aí, né? Mas, cara, o básico, né? O básico de ser crente, se vestir com decência. Que não é só questão de mostrar o corpo, porque o corpo pode estar coberto, mas sem decente, né? A gente observa muito aí mulheres com vestidos, com calças, homens também com roupas e tal. Está cobrindo o corpo, mas está modelando tudo, né? Porque a intenção é realmente sensualizar, é causar. Então, assim, uma vida decente, na questão das vestimentas, da maquiagem, não tenho problema nenhum com maquiagem, nunca tive. Eu acho que uma dessas coisas que eu não quis chocar na época da Assembleia de Deus, por exemplo, que eu respeito muito, hoje muitos da Assembleia de Deus já mudaram, mas na minha época, que eu sou de 88, fiquei 17 anos na Assembleia de Deus, então faz as contas aí, até quando que eu fui, 2005, né? É isso? Deixa eu ver, 78? Não, menos um pouquinho. Não vou fazer essa conta agora. Não faz, não. Pagando 2004, 2005. Foi por aí. Cara, eu já tinha uma mente, uma concepção diferente. Eu fui pastor da Assembleia de Deus, já com uma concepção diferente. Eu vi que eu estava chocando isso. Porque eu não via mais nenhum problema de uma mulher usar uma maquiagem, cortar o cabelo, cuidar um pouco, o cara entrar para academia. Eu nunca vi problema com isso, mas eu sei que isso chocava. Então, foi um dos motivos que fez eu me desligar. Eu revelei aqui, mas claro que não foi só por isso. Chegou no final, a gente começou a contar a verdade. Mas ajudou bastante. Porque o pessoal pensa assim, não, o senhor saiu da Assembleia de Deus para abrir uma igreja. Não foi. Eu era pregador, cara. Eu queria ser itinerante. Sim. Eu abracei a itinerância quando eu saí de lá. Agora, olha o que Deus fez. Eu saí, passei um ano na Pacentar, preguei em 2 igrejas em 1 ano. Eu falei, Deus não me quer na itinerância. Não quer que seja itinerante, não. Quer. Eu já estava me oferecendo para pregar, pelo amor de Deus. Chamava. Então, assim, a doutrina é básico, a decência, a ordem. A questão não entramos nessa pergunta, graças a Deus, mas vamos lá. A questão do piercing, da tatuagem, né? Desse tipo de coisa.
eu já fiz aqui uma conversa franca com os jovens Sim. na filial, acho que precisa fazer aqui, precisa tratar sobre isso, né? Eu acho que muita gente que faz por uma questão de autoafirmação, ou por uma questão de vaidade, por uma questão de alguns casos, não são todos, mas alguns adolescentes fazem justamente para provocar os rebeldia, pais, para provocar a reação das pessoas, para Sim. chocar alguém, entendeu? Ou então para buscar alguma autoafirmação, que eu acho que não é pela questão do exterior. Sim. A gente vai resolver isso, pô. Não precisa disso. Mas também já recebi pessoas aqui e também nunca disciplinei, nunca botei para fora, nunca pedi para sair, nunca... Quem fez ou quem... Eu sempre chamei para conversa, falei, cara, qual é a motivação? Por quê? Por que tu fez? Para que tu fez? Qual a necessidade? O que você quer de fato com isso? Mas, assim, resumindo, a questão do vinho novo, a doutrina, basicamente, eu procuro passar para vocês o que eu entendo da palavra e o que a gente, né? Tem gente que vai me achar de bermuda andando no centro de Nova Iguaçu, meu irmão. Sim. Vai me achar de bermuda passeando no shopping. Vai falar, pô, esse que é o apóstolo da igreja? Esse que é o pastor? Sim. E se me achar em alguma praia de férias aí, vai me ver sem a bermuda, pô. Não nu, calma. Calma, vigia também. Com a roupa de praia, pô, entendeu? Que a gente não é louco, A gente né? acredita na ponderação, diria. Na Bíblia, o que está escrito É e isso, pronto. cara. Sem exageros, sem desmandos, sem... Eu digo também, eu também vim da Assembleia, e uma das coisas que me fez sair, eu não vim direto para cá, mas que me fez sair da Assembleia, não, óbvio, não só isso, mas um pouco essa questão doutrinária que alguns pastores antigos, eu creio que isso já mudou muito. Tinha alguns pensamentos um pouco... Como é que eu posso falar sem... Porque você não concordava. Que eu não concordava, que eram os pensamentos que, assim... Alguns detalhes que eu não vi um porquê, só que... A mesma coisa que o senhor falou, se eu não estou me adaptando àquele local, eu preciso procurar um local ao qual eu me adapte. Não trazer para aquele local um desconforto para quem está lá, ou se eu estou contra aquilo ali, eu estou fora da doutrina, e fora da doutrina eu estou em pecado. Eu saí também, um dos motivos foi esse, uma perspectiva. Porque a doutrina acho que nada mais é do que a perspectiva do líder da igreja, no trato com os seus. Eu queria até deixar claro aqui, porque isso vai chegar de repente para algumas pessoas que são dessa visão um pouco mais rígida. Sim. Cara, fica à vontade. Sim. Se alguém me perguntar assim, o que o senhor acha? Não, cara, você está congregando numa igreja. Sim. Você deve respeitar a visão do seu líder. Exatamente. Se o cara colocou essa regra, ele entende que a aplicação bíblica para o nosso tempo é que ande dessa forma. Sim. Tu quer ficar lá? Tem que andar daquela forma. Exatamente. Você não está se sentindo à vontade? Seja franco. Se você vai ser disciplinado lá por andar assim, mas você, sei lá, você prefere então não se desviar, mas ir para um outro lugar que você possa fazer sem chocar ninguém, então acho esse o melhor caminho. Do consenso. Mas o líder tem a opinião dele e vai ser respeitada sempre. Acabou. Até por isso ele é o líder. Ele é o líder. Enfim, alguém tem alguma pergunta mais para fazer aí? Pessoal que parou de comer. Não, parou todo mundo de mastigar. Tá até com a mãozinha pro alto ali agora, barriguinha cheia. Alguma pergunta? Vocês têm alguma coisa para fazer? De camarote ali, né? Tô só assistindo. O Biel pagou ingresso VIP, porque ele tá aqui só também. E aí, tem alguma coisa para perguntar mais? Só isso mesmo? Ó, o pastor tá doido para comer ali. Galho, pô. Então é isso, mas quer deixar algum recado final, alguma Quero coisa? Sim. Queria agradecer primeiro, de novo, por eu ter sido o primeiro a ser convidado por vocês. E espero não ter frustrado as expectativas. Não, com certeza não. As perguntas aí muito bem elaboradas e mais do que tudo, assim, a oportunidade de repente, até alguns membros até do Vinho Novo, né? Os discípulos aí entenderem um pouquinho quem é o pastor André. Olha eu me chamando de pastor. Tem gente falando, cara, tu é apóstolo, tu é pastor. Falei, cara, na dúvida me chama pelo nome, entendeu? Porque, na verdade, eu sou um apóstolo que pastoreio. Sim. Então, tá tudo certo. Então, assim, uma oportunidade boa para vocês, para a igreja, para os amigos e para mim, de poder expor algumas coisas aqui.
e aprender com vocês que perguntam, fazem perguntas inteligentes e a gente tem que saber responder. Muito obrigado aí por tudo. Tá? Amém, pastor. Eu queria agradecer também, primeiramente, o senhor por ter aceitado, como assim, o senhor é o 01 da casa aqui, então, para a gente nada melhor do que começar exatamente com o senhor, para a gente ter uma ideia da base dessa igreja. Porque eu acredito que o líder é a base de tudo. O senhor é a nossa base, claro, que guiado e ministrado por Deus, a gente conhecendo um pouco da sua história. A nossa ideia aqui é exatamente isso, é mostrar um pouco de quem são os nossos líderes e levar um pouco da palavra de Deus com isso, da esperança, de um testemunho para... A gente contou aqui alguns percalços da vida, a gente contou as vitórias também, para o povo entender que isso faz parte da vida, isso faz parte da caminhada e não é porque você aceitei Jesus ontem ou eu sou um apóstolo, isso está aquém de nós. Mas nós estamos tão sujeitos como todos os outros, estamos passando por isso. Tudo que a gente quer chamar aqui é exatamente para mostrar isso, é possível. A vida do cristão tem os seus percalços, tem os seus momentos bons, e a gente está aqui para isso, para mostrar para vocês que dá para continuar. Eu ia perguntar, mas deixa para lá, e perguntar por que fala filhão, mas deixa para lá. A gente pode até aproveitar esse momento aqui, como é o primeiro, fala filhão, a gente botou na nossa caixinha de pergunta lá e quais os nomes? A gente teve a ideia primeiro, acredite se quiser, que seria... Não, pode... Linhas tortas. Linhas tortas. Querendo fazer uma analogia que Deus escreve certo, linha torta, aquele ditado popular. Sim. A gente falou, pô, mas não ficou tão legal. O cara que pensou isso é muito inteligente, que fui eu. Aí tivemos uma nova ideia de pode crer. Falou, pô, muito bom, pode crer, só que já existe. Já tem. Aí botamos a caixinha e veio um servo abençoado do Senhor. Não sei nem se fez sério, se foi de brincadeira, não sei. Falou, fala filhão. E como assim, pelo menos para todo mundo que é da Vinho Novo aqui, já está acostumado com fala filhão do Senhor. E acho que nada mais característico do que fala filhão para a gente tratar aqui. Eu nunca percebi isso. Só cuidado, quando vem um fala filhão, depois o mistério é profundo. Mas acho que a ideia foi basicamente essa. Queria agradecer a participação mais uma vez do senhor. Bacana. Todo mundo que ajudou isso aqui. E de quem está assistindo, que continua assistindo, dê um like. A gente vai deixar as nossas redes sociais da igreja e tudo mais. Segue também. A ideia também disso está no nosso YouTube da igreja, também de uma forma fazer com que cresça o YouTube da igreja para a gente conseguir o nosso link e tudo mais, para a gente conseguir levar mais os nossos lives, nossos cultos, porque a gente não quer criar outro canal. Lá, pelo amor de Deus. Se inscreva e espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco a gente vem com mais um aí. Beleza. Só isso. Valeu. Fala, filhão. Valeu, filhão. Obrigado.